João acordou sobressaltado com o som de batidas fortes na porta do apartamento. Seu coração disparou ao ver Miguel, seu namorado secreto há 2 anos, parado ali com o rosto pálido e os olhos cheios de pânico. Eles sabem, João. Minha família descobriu tudo, sussurrou Miguel, entrando às pressas e fechando a porta atrás de si, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. A notícia caiu como uma bomba. João, um professor de história de 28 anos em uma escola secundária de Lisboa, sempre soube que o relacionamento deles era um campo minado. Miguel, 25 anos, filho de uma família conservadora de Porto, vivia sob a pressão constante de expectativas tradicionais: casar com uma mulher, herdar um negócio familiar de vinhos e manter a imagem imaculada. Mas agora, com a descoberta, o mundo deles desmoronava. João puxou Miguel para o sofá, tentando acalmá-lo. Como eles descobriram? O que aconteceu exatamente? Miguel hesitou, evitando o olhar de João. Foi uma mensagem no meu celular. Esqueci de apagar. Meu pai viu enquanto eu dormia. A culpa invadiu João. Ele sempre insistira em discrição, mas ultimamente pressionava Miguel para assumir a relação. Agora, via o preço dessa insistência. Enquanto Miguel contava os detalhes, João sentia uma mistura de raiva e medo. A família de Miguel era influente, católica fervorosa, e o pai, um homem rígido chamado António, já havia ameaçado cortar relações com parentes que desviavam do caminho certo. Ele me deu um ultimato, continuou Miguel. Ou termino com você, ou perco tudo, a herança, o emprego na vinícola, até o nome da família. João apertou a mão de Miguel, mas uma dúvida surgiu: será que Miguel escolheria ele sobre tudo isso? Os minutos seguintes foram tensos. João propôs fugir para o sul, talvez para o Algarve, onde poderiam recomeçar. Mas Miguel balançou a cabeça. Não é tão simples. Minha mãe está doente, João. Ela depende de mim. A conversa evoluiu para uma discussão acalorada. João acusou Miguel de covardia, de priorizar o conforto familiar sobre o amor deles. Você sempre soube quem eu sou, rebateu Miguel. Eu te avisei desde o início. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele refletia sobre sua própria vida. Órfão desde os 18, havia lutado para se aceitar como gay em uma sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos, especialmente fora das grandes cidades. Lisboa oferecia alguma liberdade, com suas paradas de orgulho e comunidades acolhedoras, mas o interior, como Porto, era outro mundo. Ele se lembrava de amigos que perderam empregos ou foram ostracizados por causa da orientação sexual. No dia seguinte, Miguel voltou ao apartamento com uma mala pequena. Vou ficar aqui por uns dias, disse ele, mas sua voz tremia. João sentiu alívio momentâneo, mas logo percebeu que era temporário. Eles passaram horas discutindo opções: terapia familiar, talvez um mediador. Mas Miguel resistia. Meu pai não vai mudar. Ele acha que isso é uma fase, uma doença. A tensão aumentou quando o telefone de Miguel tocou incessantemente. Era a irmã, Sofia, implorando para ele voltar. Papai está furioso, mas mamãe chora o tempo todo. Por favor, Miguel. João ouviu tudo e sentiu uma pontada de inveja. Ele não tinha família para lutar por ele. Vá, disse João por fim, com a voz rouca. Mas decida de uma vez. Miguel partiu, deixando João sozinho com seus pensamentos. Ele caminhou pelas ruas de Alfama, ouvindo o fado ecoar das janelas, canções de perda e saudade que pareciam espelhar sua alma. Porque eu insisto nisso, pensou. Vale a pena o sofrimento. Mas o amor por Miguel era real, profundo, forjado em momentos roubados, passeios à noite pelo Tejo, jantares escondidos em restaurantes discretos. Dias se passaram sem notícias. João mergulhou no trabalho, corrigindo provas e preparando aulas sobre a história portuguesa, ironicamente focando na ditadura de Salazar e na repressão social. Ele via paralelos com sua vida, uma sociedade que evoluía, mas ainda carregava cicatrizes. Um aluno, um garoto de 16 anos chamado Pedro, confidenciou que se sentia diferente, e João aconselhou com cuidado, temendo expor-se. Então, veio a mensagem: preciso te ver. Urgente. Era Miguel. Eles se encontraram em um café no Chiado. Miguel parecia destruído. Meu pai me obrigou a noivar com a filha de um parceiro de negócios. É para curar isso. João sentiu o chão sumir. Traição. Não, era pior, uma rendição total. A discussão explodiu. João gritou: você vai se casar.
Com uma mulher. Miguel chorou, não tenho escolha. Se não, perco tudo. João saiu furioso, batendo a porta. Em casa, ele quebrou um vaso, símbolo de sua raiva contida. Como alguém que amava podia escolher o medo sobre a liberdade. Mas no fundo, João entendia. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços legais, casamento gay legalizado desde 2010, ainda pesava. Famílias como a de Miguel viam a homossexualidade como uma ameaça à tradição. Ele se lembrou de estatísticas, suicídios entre jovens LGBT ainda altos, discriminação no trabalho comum. João decidiu confrontar. Ligou para Miguel, encontre-me em Porto. Vamos falar com sua família. Era arriscado, mas necessário. Miguel hesitou, mas concordou. A viagem de trem foi agonizante, cheia de silêncios e olhares furtivos. Chegando a Porto, eles foram à casa da família, uma mansão nas colinas com vinhedos ao redor. António os recebeu com frieza. O que você quer aqui? Perguntou a João. Salvar seu filho, respondeu João, com voz firme. A reunião foi caótica. António acusou João de corromper Miguel. A mãe, Maria, chorava em silêncio. Sofia tentava mediar. Miguel ficou calado no início, mas então explodiu. Pai, eu amo ele. Isso não é uma escolha. António riu amargamente. Amo. Isso é pecado, uma vergonha. Ele citou a Bíblia, tradições portuguesas. João rebateu com argumentos lógicos. O amor não tem gênero. Portugal mudou, porque você não. A discussão durou horas. No final, António deu um ultimato. Escolha, Miguel. Nós ou ele. Miguel olhou para João, lágrimas nos olhos, e disse, eu escolho a verdade. Mas então, virou-se para o pai, mas não vou embora sem lutar por vocês também. João sentiu orgulho misturado com medo. Eles saíram da casa, mas o dano estava feito. Miguel foi deserdado temporariamente, forçado a morar com João em Lisboa. A transição foi dura, Miguel perdeu o emprego, enfrentou olhares julgadores de antigos amigos. Os meses seguintes foram um teste de fogo para o relacionamento deles. Miguel, agora desempregado, lutava com a depressão. Perdi minha família por você, murmurava nas noites insones. João, sobrecarregado com o sustento de ambos, trabalhava horas extras, mas o ressentimento crescia. Eu não te forcei, respondia João. Você escolheu. Em Lisboa, eles tentavam reconstruir. João apresentou Miguel a amigos da comunidade LGBT, como grupo de apoio no Príncipe Real. Lá, Miguel ouviu histórias semelhantes, pais que rejeitavam, mas eventualmente voltavam. Dá tempo, aconselhou um amigo chamado Luís. Mas Miguel duvidava. Uma traição surgiu quando João descobriu mensagens no celular de Miguel para uma ex-namorada, Clara. Não eram românticas, mas pediam conselho sobre voltar à normalidade. João confrontou, você ainda pensa em mulheres? Em fingir. Miguel negou, é só confusão. Estou perdido. A briga foi intensa. João sentiu-se traído, questionando se o amor de Miguel era genuíno ou uma rebelião passageira. Talvez você deva voltar para sua família, disse João, magoado. Miguel saiu, passando a noite fora. João chorou sozinho, revivendo memórias, o primeiro beijo em uma praia deserta no Alentejo, as promessas sussurradas. No dia seguinte, Miguel voltou arrependido. Eu te amo, João. Mas o peso é demais. Eles decidiram terapia. O terapeuta, uma mulher chamada Ana, explorou os conflitos internos, o medo de Miguel de ser anormal, a impaciência de João por aceitação total. Enquanto isso, a família de Miguel não desistia. Sofia ligava secretamente, atualizando sobre a mãe. Ela sente sua falta, mas papai proíbe visitas. Miguel sofria, debatendo se valia a pena o isolamento. Uma decisão controversa veio quando ele aceitou um emprego em uma vinícola rival, traindo a lealdade familiar. É sobrevivência, justificou. João apoiou, mas via o custo. Miguel bebia mais, isolava-se. Uma noite, após uma discussão sobre finanças, Miguel confessou, às vezes, me arrependo. João sentiu um golpe. Então vai embora. Mas Miguel ficou, abraçando-o. A sociedade portuguesa adicionava camadas. Em um evento de orgulho, eles marcharam juntos, mas Miguel usava óculos escuros, temendo reconhecimento.
João insistia, seja orgulhoso. Mas Miguel retrucava, não todo mundo é forte como você. Um ponto de virada veio com uma carta de António, venha sozinho. Precisamos falar. Miguel debateu, ir ou não. João temia uma armadilha, mas Miguel foi. Em Porto, o pai revelou, sua mãe piorou. Câncer. Ela quer te ver. Miguel voltou devastado. Ele disse que se eu terminar com você, posso voltar. João sentiu pânico. E você? O que quer? Miguel chorou, não sei mais. A tensão culminou em uma viagem ao Douro, onde a família tinha vinhedos. Miguel convidou João secretamente. Lá, eles confrontaram António novamente. Deixe-o ver a mãe, implorou João. António cedeu, mas com condições, sem menção a essa vida. Na visita ao hospital, Maria abraçou Miguel. Filho, eu te amo como você é. Mas sussurrou, não brigue com seu pai. Miguel saiu confuso, dividindo lealdades. De volta a Lisboa, Miguel propôs um plano, fingir uma separação para reconquistar a família, depois revelar gradualmente. João recusou, isso é mentira. Traição a nós mesmos. A discussão escalou para gritos. Miguel saiu novamente. João, sozinho, refletiu sobre escolhas morais. Vale mentir para preservar laços. Ele ligou para Luís, que aconselhou, amor verdadeiro não exige fingimento. Dias depois, Miguel voltou com uma decisão, vou lutar pela verdade, mas preciso de espaço. Ele se mudou para um apartamento temporário, deixando João Herbrocken. A separação foi dolorosa. João mergulhou no trabalho, mas via Miguel em sonhos. Miguel, por sua vez, visitava a mãe secretamente, desafiando o pai aos poucos. Uma reviravolta veio quando Sofia revelou, papai está lendo sobre a homossexualidade. Ele tem medo, mas talvez mude. Miguel compartilhou com João em um encontro casual. Talvez haja esperança. Eles se reconciliaram parcialmente, mas a confiança estava abalada. João questionava, você me escolheria de novo? Miguel assentia, mas dúvidas pairavam. Com o tempo, a saúde de Maria piorou, forçando Miguel a passar mais tempo em Porto. João acompanhava ocasionalmente, mas as visitas eram tensas. António tolerava sua presença, mas com olhares de desaprovação. Você é o motivo de tudo isso, murmurou uma vez. Miguel dividia-se, em Lisboa com João, em Porto com a família. O estresse manifestava-se em insonias e brigas constantes. Uma noite, em um hotel no Douro, Miguel confessou uma fraqueza, falei com Clara. Ela me ofereceu consolo. João sentiu ciúme, consolo ou algo mais. A suspeita cresceu. João checou o celular de Miguel, uma quebra de confiança, e encontrou mensagens ambíguas. Você a beijou. Acusou. Miguel negou veementemente, foi só conversa. Mas o dano estava feito. João exigiu, escolha, eu ou a ilusão de normalidade. Miguel escolheu João, cortando contato com Clara. Mas o incidente plantou sementes de dúvida. João se perguntava se Miguel era bissexual, reprimido pela sociedade. Em terapia, Ana explorou, Miguel, o que você sente de verdade? Respostas vagas aumentavam a frustração. Enquanto isso, a sociedade portuguesa evoluía, notícias de leis contra a discriminação, mas casos de homofobia ainda surgiam. Um amigo de João foi agredido em uma rua de Lisboa, lembrando os riscos. Um clímax veio no aniversário de Maria. A família se reuniu, e António convidou João relutantemente. Durante o jantar, tensões explodiram. Um tio conservador zombou, homens com homens. Isso é contra a natureza. João defendeu, amor é amor. Miguel ficou em silêncio, traindo João com sua passividade. Furioso, João saiu. Miguel o seguiu, desculpe, eu congelei. João rebateu, sempre congela quando importa. Eles brigaram feio, com Miguel admitindo, tenho medo de perder todos. A reconciliação veio com um preço. Miguel prometeu terapia individual para lidar com o conflito interno. João concordou, mas impôs limites, sem mais segredos. Meses passaram. Maria melhorou milagrosamente, e António amoleceu. Em uma conversa privada, ele admitiu a Miguel, vi sua mãe sofrer. Talvez eu esteja errado. Mas pediu tempo.
Miguel compartilhou com João, reacendendo esperança. Eles planejaram uma viagem a Sintra, para reconectar. Lá, em Palácios Encantados, eles se beijaram abertamente, desafiando olhares. Mas uma traição maior surgiu. João descobriu que Miguel havia aceitado o noivado com Clara para acalmar o pai, fingindo. É só papel, justificou Miguel. João sentiu-se destruído. Você me usou como escape. A briga foi épica. João expulsou Miguel. Acabou. Sozinho, ele chorou, questionando escolhas. Eu mereço isso. Miguel, desolado, voltou para Porto. Ele confrontou o pai. Não vou casar com Clara. Amo João. Antônio explodiu, mas Maria interveio. Deixe-o ser feliz. Miguel perdeu a herança, mas ganhou liberdade. Ele voltou a Lisboa, implorando perdão. João hesitou. Como confiar de novo? Eles decidiram tentar, mas com condições: terapia conjunta, transparência total. A sociedade os testava, amigos questionavam a decisão de João, chamando de masoquismo. A reconstrução foi lenta. Miguel arrumou emprego em uma ONG LGBT em Lisboa, abraçando sua identidade. João orgulhava-se, mas cicatrizes permaneciam. Em uma manifestação, Miguel falou publicamente: eu lutei contra mim mesmo por anos. Agora, escolho o amor. A família reagiu mistamente. Sofia apoiava, Antônio ignorava. Maria ligava secretamente, encorajando. Mas um novo conflito. João recebeu uma oferta de emprego em Berlim, melhor salário, ambiente mais acolhedor. Vamos? Perguntou a Miguel. Ele hesitou. E minha mãe? João viu o padrão: família primeiro. A discussão evoluiu para o ultimato. Ou vamos juntos, ou termino. Miguel chorou. Não me force a escolher de novo. João partiu sozinho para uma visita teste a Berlim, deixando Miguel refletir. Lá, ele encontrou liberdade total, sem julgamentos. Mas sentia falta de Miguel. Miguel, em Lisboa, visitou a mãe. Ela aconselhou: siga seu coração, filho. Ele decidiu ir com João. Mas ao voltar, encontrou João distante. Mudei de ideia. Talvez precisemos de espaço. Miguel sentiu o golpe. Agora era João quem duvidava. Eles separaram, amigavelmente. Miguel mudou-se para um apartamento próprio, focando no trabalho. João preparava a mudança. Uma reviravolta: Maria faleceu subitamente. No funeral, João apareceu, apoiando Miguel. Antônio, quebrado, abraçou o filho: perdoe-me. Ela queria que você fosse feliz. A perda uniu-os. Miguel confessou: sem você, nada faz sentido. João admitiu: eu te amo, apesar de tudo. Eles reconciliaram, decidindo ficar em Portugal. Miguel herdou parte da vinícola, mas reformou-a para ser inclusiva. Anos depois, eles viviam juntos, mas com lições: comunicação, paciência. A sociedade mudava, mas desafios persistiam. A vida deles se estabilizou, mas ecos do passado surgiam. Em um jantar familiar, Antônio finalmente aceitou João: bem-vindo à família. Foi um momento de cura, mas Miguel ainda lutava com culpa interna. João, promovido na escola, ensinava sobre direitos LGBT na história portuguesa. Miguel liderava workshops na ONG, ajudando outros. Uma crise final, um escândalo na vinícola, um funcionário homofóbico demitido, trouxe mídia. Miguel defendeu publicamente, mas recebeu ameaças. João temia pela segurança: vale o risco. Miguel insistiu: sim, pela mudança. Eles enfrentaram juntos, fortalecendo o laço. No final, sentados à beira do Tejo, Miguel perguntou: fizemos as escolhas certas? João sorriu: sim, apesar do preço. Mas a história levanta uma questão: em uma sociedade cheia de pressões, é sempre certo priorizar o amor individual sobre as tradições familiares, ou às vezes o sacrifício é necessário para a paz coletiva?